Mas a pergunta é: há mais indícios para comprovar que a apostasia possa ser interpretado também por saída, partida? E não simplesmente por abandono de fé? Tem mais alguma coisa que possa comprovar isso aí? Tem, pastor. Tem. E nós vamos mostrar isso aqui para os irmãos entenderem que nós não estamos inventando coisa aqui. Nós não estamos falando coisa da nossa cabeça. Estamos mostrando. Por isso, pastor James, que eu fiz questão de colocar na apresentação aqui para as pessoas poderem acompanhar. Depois vão voltar, vão ler, vão estudar, certo? Então é importante isso aqui, tá? Agora, é importante nós ver também que, além dessa questão da obra literária, a obra literária de Platão, que ele coloca estases como uma confusão, uma briga, uma discórdia, uma sedição, uma, né, guerra entre povos da mesma etnia, certo? E apo quer dizer retirar, isso dá a ideia do quê? De que quando for para acontecer a grande tribulação, certo? Apostasia quer dizer que o Senhor vai tirar. Arrebatamento da igreja. Vai tirar o povo santo, povo santo, a igreja vai tirar o povo do meio de um povo. Certo? Isso dentro da definição tanto grega como a questão do Platão, certo? E lá no léxico, né? Lá no léxico, o que nós lemos lá? Que em primeiras circunstâncias quer dizer abandono da fé. A palavra apostasia, lá no léxico, certo? Lindell Scott, né? Uhum. Mas também quer dizer o quê? Em segundo plano. Quer dizer o quê? Partida, saída, desaparecimento, certo? E aí o seguinte, além disso aqui ainda, nós precisamos entender que existem edições bíblicas, pastor. Certo. Que elas existem, né? Edições bíblicas que elas interpretam, ou melhor, as traduzem a palavra apostasia não de forma transliterada como nós encontramos nas nossas versões muitas vezes. Certo? Ó, por exemplo, a Bíblia a King James, né? A do Rei Tiago, a Bíblia King James, da edição de 1611, quando ela foi editada, certo? As primeiras edições ali de 1611, a palavra apostasia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, vinha com partida, retirada, saída. Eu tenho essa Bíblia. Tem essa Bíblia. Tem. Só que essas agora, novas já, pastor, essas novas agora, de edições agora, certo? Essas Bíblias não vêm mais como partida. Não vêm mais como retirada, como saída. Elas vêm traduzida, certo? Como justamente abandono. Entende o que é? Entendi. Ela vem ali como apostasia. Se você ler ali, você vai ler apostasia transliterado. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Ela não vem uma interpretação, ela não vem uma tradução, melhor dizendo. Ela não vem uma tradução, ela vem a palavra, como está lá no grego, apostasia, ela coloca ali, sem que venha a apostasia. Mas isso é transliteração, não é tradução. Mas as primeiras Bíblias da edição de 1611, pastor, certo? Da King James, sim, elas não vinham com apostasia, elas vinham como retirada. Então, o senhor lê para nós ali, por favor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando o senhor for ler apostasia, o senhor lê retirada. O senhor lê retirada, o senhor vê partida, o senhor vê saída. Por favor, lê para nós para ver o sentido, como vai ficar diferente. Por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, para você entender aqui, tá? Transliteração não é tradução. É importante entender isso aqui. Por mais que no nosso português a palavra apostasia signifique isso, tá? Abandono da fé e rejeição da fé. Vamos lá, pastor. Tá. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a retirada. A retirada, que mais? Que se manifeste o homem do pecado. Segura ali. Então, lê de novo, por favor. O senhor leu retirada, vamos lá. Lê de novo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a partida. Venha a partida. Tá. Ou agora vamos colocar a saída, tá? Lê de novo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a partida e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então fala primeiro a partida, e aí você não vai entender essa apostasia como abandono da fé, que muita gente interpreta como sendo abandono da fé, esfriamento da fé, certo? Coloque saída no lugar de partida, coloque saída ali, pastor James. No lugar de partida, coloque saída. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a saída e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, se você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no lugar de apostasia, e você colocar a tradução do que significa o termo apostasia, não transliterado, mas a tradução, como saída, como partida, como retirada, veja como é que muda o sentido da frase, pastor. Sim.
E aí vai se coadunar, vai se fechar justamente com o que está nos demais, olha só, contexto do próprio texto. Nós mostramos lá no começo lá sobre o contexto, não mostramos, pastor James? Sim. Há um só que o detém, há um só que o retém, até que do meio seja tirado. Quem é esse um só? É o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo sair, olha só, quando o Espírito Santo sair, quando o Espírito Santo for retirado da terra por determinação de Deus Pai, certo? Para que então aconteça o que tem que acontecer, certo? Então vai se manifestar o homem do pecado. Enquanto não acontecia a retirada, enquanto não acontecia a saída, que é trazido por apostasia e que as pessoas interpretam, né, e traduzem, né, na sua língua como esfriamento da fé, como, com abandono da fé, as pessoas pensam que, olha só, pastor, aqui está o perigo da questão da má interpretação. Por quê? Porque as pessoas estão esperando, pastor James, que aconteça o quê? Que aconteça um esfriamento global. Certo. As pessoas estão esperando que vai acontecer antes do anticristo aparecer uma rebelião da fé, né? Um abandono total da fé, que as pessoas vão deixar de crer em Deus, né? Não é isso aí. Não pode ser pensado dessa maneira. Porque a palavra apostasia, por mais que ela é interpretada como esfriamento na fé, abandono da fé, mas ela não é interpretada, ela não é entendida dentro da questão lexical, essa questão de tradução lexical, né, lá do dicionário grego, ela não é interpretada apenas como a questão de abandono da fé, tá? Mas como saída, como partida, certo? É importante que as pessoas entendam isso aqui, porque se não entenderem assim, fica complicado para as pessoas realmente aceitarem essa forma, essa visão, certo? Da saída da igreja antes da tribulação. Agora, veja bem, eu falei que a Bíblia King James, ela vinha como traduzindo, né? Ela vinha na primeira edição dela lá de 1611, ela vinha como, no lugar de apostasia, vinha como retirada, como saída, né? Mas também existem outras edições bíblicas, pastor. Bota para nós aqui, Gabriel. Bota para nós aqui, por favor. Tem outras, né? Outras versões bíblicas aqui para nós ver, certo? Tá? Olha aí, ó. Pode ler, pastor James, para nós. Vamos lá, então. Bíblias que traduzem o termo apostasia como partida, retirada, saída. Quais são essas? Bíblia... Wycliffe, edição de 1384. Trazia como partida. No lugar de apostasia, elas traziam como partida, como saída. O que mais? Bíblia de Tyndale, edição de 1526. Trazia como partida, como saída, como retirada. A Bíblia de Coverdale, edição de 1535. Mesma coisa. Cranmer Bible, edição de 1539. British Bible, edição de 1576. Bíblia de Beza, edição de 1583. E a Bíblia de Genebra, edição de 1608. Todas essas Bíblias aqui, elas traduziam a palavra apostasia, elas não transliteravam. E como é que elas traduziam? Saída, retirada. É mais uma prova que nós temos aqui mostrando para você, certo? Se você puder adquirir aí uma dessas versões aqui, dessas traduções bíblicas aqui, né? Se puder adquirir, você vai ver, tá? Que lá no texto não é transliterado a apostasia do grego como está lá. Tá. Mas vem como saída, como retirada, certo? Então, então nós temos aqui mais uma prova, pastor, mais uma razão para crer, certo? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a palavra apostasia está aqui bem claro, né? Primeiro lá na obra de Platão. Questão do estasis, apô, retirada, saída, antes da guerra, né? Antes que aconteça a guerra entre povos, vai sair, certo? Depois temos o léxico, né? Dicionário grego que mostra bem claro sobre a tradução da palavra apostasia, que quer dizer retirada, saída, mesmo que seja em segundo plano. Não quer dizer que ela não possa ser interpretada como abandono da fé, mas em segundo plano ela quer dizer retirada, saída. E temos aqui agora, em várias versões bíblicas, inclusive na própria King James, que vinha como lá no começo, né? Quando ela foi publicada, ela vinha como retirada, como saída. Agora, porque carga das águas mudaram, colocaram só apostasia no texto, né? Transliteraram a palavra, o vocábulo lá do grego, apostasia, transliteraram e colocaram, né? Não trouxeram mais retirada, saída, né? Mas nós temos aqui várias traduções bíblicas, né? São várias línguas que temos aqui, certo?
desde 1384 até 1608, nós temos aqui várias, temos 7 traduções bíblicas aqui, que lá na palavra apostasias, a apostasia lá, de 2 Tessalonicenses 2 e 3, não é a apostasia que está lá, está retirada, está saída. E essa retirada, essa saída fala de quem? De quem que fala essa retirada, essa saída? De um povo. De um povo. Da E esse igreja. povo vai sair de que maneira? O Espírito Santo vai ler? Vá, Levar. certo? E aí no próprio contexto, é isso que eu quero que você entenda, meu amigo. Não quer aceitar que a palavra apostasia quer dizer sair, quer dizer retirada, quer dizer saída? Não quer aceitar? Problema é teu. Beleza. Agora, o contexto mostra que a apostasia vai acontecer, certo? Ela vai acontecer, que é a retirada, que é a saída, que por mais que você não queira, mas o próprio contexto mostra que pro anticristo aparecer, certo? Uhum. Primeiro vai sair o Espírito Santo, Sim. primeiro vai sair a igreja. Aí ele pode se manifestar. Só tem um que o segura, só tem um que o redém, só tem um que não deixa ele se manifestar. Para quem é esse um, meu Deus do céu? É o Espírito Santo. Quem é esse um que segura o anticristo, que o anticristo até agora não apareceu ainda? Por quê? Porque ele está com a igreja na terra. O Espírito Santo está com a igreja na terra. É a graça, é a manifestação da graça. Perfeito. Agora, quando o Espírito Santo levar a igreja, que é o Eliezer, que vai levar Rebeca ao encontro do Isaac, a mando de Abraão, que representa Deus, quando levar, então, a igreja ao encontro de Jesus sobre as nuvens do céu, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Quando o Espírito Santo levar a igreja ao encontro do Senhor sobre as nuvens do céu, começa a última semana de Daniel, que é o que nós falamos no sábado passado. Sim. Os últimos 7 anos, a igreja não vai estar mais aqui. Por mais que você não queira aceitar, não concordo que a apostasia seja retirada, não concordo que a apostasia seja saída, porque várias bíblias diz apostasia. A apostasia que está lá é transliteração, não é tradução, meu amigo. E aí no nosso português, nós entendemos e traduzimos apostasia como sendo negar a fé, abandono da fé. Mas é nós. Lá no grego, a palavra apo, retirada, certo? Remover o pano, não é assim que está lá? Apocalipse? Apo, retirada. Estase, segundo o próprio Platão, na sua obra literária, ele vai dizer que estasis é conflito entre povos. Então, antes que aconteça o conflito entre as nações, a igreja vai ser tirada. O léxico de Liddell, e o próprio Scott fala bem claro no segundo plano que também apostasia quer dizer o que? Retirada, saída. Então tudo concorda para nós entendermos que essa transliteração da palavra apostasia do grego para a tradução portuguesa, por mais que veio como transliteração, mas ela tem esse sentido de retirada, certo? Sim. De saída, e é a igreja que vai sair.